Meio Ambiente. A praia de Botafogo, na zona sul do Rio, esteve surpreendentemente própria para banho em alguns dos boletins do INEA que foram publicados ao longo do mês de julho, no mês passado. Dois motivos em especial foram apontados: a ausência de chuvas em um determinado período, mas também melhorias que foram realizadas no sistema de esgoto. E claro que a gente quer saber, né, o que é preciso fazer para que nós possamos utilizar as praias da Bahia, não só a praia de Botafogo, mas as demais praias também, com uma frequência ainda maior, já que historicamente foram poucas as oportunidades que a população teve essa chance. E para isso a gente vai conversar a partir de agora com Miguel Fernandes. Ele é presidente da ABES Rio, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Rio de Janeiro. Miguel, um bom dia para você, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Dila. Bom dia, Raquel. Muito obrigado aí por estar podendo participar aqui do programa da Rádio Nacional. Bom dia, Miguel. A gente que agradece a sua disponibilidade. Miguel, acho que em primeiro lugar, esses episódios que a gente teve no mês de julho, ainda que pontuais e ainda que atingindo em especial a praia de Botafogo, né? Quer dizer, não é tão frequente e não temos a mesma notícia nas outras praias que a gente tem ali no entorno da Baía de Guanabara. Mas esses episódios, mesmo que pontuais, servem para indicar que sim, que é possível que a gente tenha uma Baía de Guanabara limpa e que em algum momento essas praias estejam disponíveis para o acesso à população com boas condições? Olha, Dila, a gente tem que trabalhar para isso. Sim. Mas é possível. Guanabara, é possível, claro. Possível e necessário, né? A Baía de Guanabara é um patrimônio do nosso estado, uma área belíssima que, infelizmente, nós degradamos, né, por ação antrópica, quer dizer, os seres humanos ocupando aqui em torno da Baía de Guanabara, são mais de 12 milhões de pessoas em torno da Baía de Guanabara, e ela acabou se degradando. Sim. Mas esse problema do saneamento básico é algo que, tecnologicamente falando, se resolveu em diversas outros lugares do mundo, como, por exemplo, a Baía de Tóquio, o Rio Sena, em Paris, o Rio Tâmisa, em Londres, de disposição já foram realizados. Então, não é impossível a gente resolver esse problema também aqui no Rio de Janeiro, e a gente tem que trabalhar desde a parte técnica, levando a parte econômica também, claro, mas de governança e de legislação, para que a gente possa alcançar resultados de recuperação das nossas praias, né? Da praia e da Bahia como um todo. Uhum. Miguel, essas condições de balneabilidade, né, que a gente vê o INEA passando as informações, esses estudos que são feitos, que acabam atestando, às vezes, essa possibilidade de banho. Por exemplo, nós trouxemos aqui a situação da praia de Botafogo, que agora em julho o INEA atestou que era possível sim tomar banho de mar, né? Isso acontece, e aqui a explicação foi a ausência de chuvas e algumas melhorias no sistema de esgoto. Isso é confiável? O que a gente poderia fazer para que essa análise seja mais clara, mais transparente também, para que a gente tenha... Porque a população não confia muito, né, nessa possibilidade. A gente viu que durante esses períodos aí do mês de julho, apesar dessa indicação, as praias não foram frequentadas, né? Não mais do que em outros momentos. Como que essa situação pode ser mais confiável para a gente, para a população de uma maneira geral? Olha, Raquel, sua pergunta é excelente. Primeiro a gente tem que entender o que significa balneabilidade de uma praia, né? Sim. A balneabilidade de uma praia são alguns indicadores, principalmente relacionados à presença de micro-organismos. No caso, o principal utilizado é a Escherichia coli, que é uma bactéria que indica se tem ou não presença de fezes de animais quentes naquela água de forma indireta, né? Então, a gente diz o seguinte: olha, se tiver a presença desse tipo de organismo aqui, é porque tem presença de esgoto, e quando tem presença de esgoto, a chance de ter algum tipo de patógeno, né, algum bichinho que possa fazer mal à saúde das pessoas é real. Então a gente torna a praia não balneável, uma área que não deve mergulhar, né, no contato direto
das pessoas. Então, esse indicador, ele é um indicador que, por exemplo, não mede lixo na água. Sim. Então, é até interessante que quando saiu essa reportagem, né, nos jornais, eu me lembro que eu tirei algumas fotos ali da Baía de Guanabara e mostrei manchas de lixo sobre a água em algumas regiões. Então, naturalmente, né, quando a gente fala de saneamento, a gente tem que pensar no saneamento como um todo. Não só o esgoto, mas também discutir a drenagem, onde acabam lançando indevidamente muitos esgotos. Por isso, a ausência de chuva também gera uma melhoria da condição da água, né, ali das praias. Sim. Mas principalmente também pensando na cadeia do lixo. Porque se você tiver falha na coleta, na disposição final do lixo, mesmo que você acerte todo o problema do esgoto e da drenagem, você ainda vai ter praias com um ambiente não agradável para o uso e o contato direto do banho. Muito bem. Isso tudo faz parecer, Miguel, que a gente precisa de uma parceria que envolva diversas instituições, entidades governamentais, para que essa despoluição seja possível, né? Muita gente ficou animada em relação ao trabalho da concessionária Águas do Rio, porque está anunciando medidas que a gente esperaria. A gente esperou muitos anos que a SEDAI pudesse colocar em prática, inclusive utilizando a própria estrutura, né, que foi construída com muitos gastos, com muitas obras envolvendo dinheiro público, e aí se esperou que houvesse esse momento de privatização, que as pessoas já estejam pagando, inclusive, valores mais altos em algumas contas, para que algumas medidas que pareçam simples começassem a ser tomadas. Mas eu faço essa introdução aqui para lembrar, e a partir da sua fala, que não basta que uma concessionária tome essas medidas, porque envolve coleta de lixo, envolve o despejo de esgoto em diversos municípios, porque no entorno da Baía de Guanabara a gente tem, por exemplo, né, a gente tem a Ilha do Governador, que pertence à capital fluminense, mas a gente também tem o município de São Gonçalo, a gente tem Duque de Caxias, enfim. Então a gente tem ali várias cidades que precisariam participar de alguma forma desse esforço coletivo, conjunto, que deveriam dialogar para que a gente efetivamente possa ter um dia essa Baía limpa? Você está perfeito, tá? Mas assim, tanto São Gonçalo como Duque de Caxias, Magé, que também é um município importante, que também é litorâneo, todos eles, o esgoto deles estão sendo operados agora pela Águas do Rio, tá? Desses municípios, o único que é outra operadora, que é a Águas de Niterói, né, naturalmente. Sim. Mas o que eu falo é dessa concepção da integração do sistema como um todo, né? Niterói, por exemplo, as suas praias da Bahia, das enseadas de Acari, São Francisco, a região de lá, tem tido também boletim de vulnerabilidade, mas presença de lixo, né? Então, você precisa pensar na cadeia como um todo, e aí essa parte do lixo desses municípios que você está colocando são desafios municipais. Agora, o que eu chamo sempre muita atenção na minha fala e pela associação, pela ADE, né, também do Direito Sanitário Ambiental, nós vamos apresentar uma carta aos candidatos a governo do Estado sobre esse ponto, é que não basta simplesmente privatizar o sistema e esperar que isso vai resolver o problema sozinho. Se você não tiver uma ação de fortalecimento da agência reguladora, que é o órgão previsto para acompanhar os investimentos necessários e a operação, a governança disso de forma adequada, a chance de dar certo passa a ser muito pequena. É uma esperança inócua, né? Eu dou um exemplo vamos dar um exemplo do periférico do Alemão. Ele foi privatizado, ou do sistema dos trens aqui do Rio de Janeiro. Sim. São privados, mas isso não significa que o sistema esteja operando bem. Então, simplesmente a privatização não dá infelizmente, né? Não dá essa garantia. Né? Se desse, estava todo mundo defendendo aqui. Não ia ter quem ia defender comprar. Ninguém pode ser contrário, sem consciência, que resolve o problema de saneamento no estado do Rio de Janeiro. Né? Então, entendo eu que esse é um ponto de alerta muito grande, necessário e que precisa estar na pauta política da sociedade, na importância dos entes regulatórios fortalecidos, dependentes,
com força para garantir as cláusulas de contrato, as metas estabelecidas e que seja no final uma tarifa de um preço justo, né? Onde o cidadão fluminense tenha condição de pagar. Com Muito certeza. bem. Miguel, se a gente fosse fazer um retrato, né, da situação da Baía de Guanabara hoje, né? Você já citou aí o problema do lixo, o problema do esgoto. Mas para a gente ter a dimensão exata da gravidade desse problema, a responsabilidade maior vem de onde? Porque a gente tem, às vezes, uma ideia de que é o indivíduo, né? As construções irregulares, deve ter uma cota disso também. Mas, assim, qual é o principal problema ou os principais problemas? De onde vem a maior parte da poluição da Baía de Guanabara? Em primeiro lugar, é o esgoto, indiscutivelmente, que precisa avançar muito os sistemas de esgoto, né? Mas o Existe esgoto hoje algumas de residência estratégias, ou o esgoto industrial ou as duas coisas? principalmente esgoto de residência. Quando a gente fala de industrial, é principalmente em áreas informais. Certo. Vou dar um exemplo para você, que é um perigo, né? Pequenas oficinas dentro de favelas, por exemplo, né? Fazendo descarte de forma completamente criminosa de óleo, às vezes aquela água da bateria que tem metais pesados, como chumbo, direto no sistema de drenagem, que vai cair na Baía de Guanabara direto, né? Então você tem aí um desafio muito grande relacionado a essas áreas, com ocupação irregular, não urbanizada, né? E você tem também os desafios de que o esgoto chegue nas áreas urbanizadas também. Você tem aí índice de esgoto baixíssimo. Vou pegar um dado autodeclarado de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu menos de 40% de esgoto coletado e tratado. Então você tem aí um município gigante, né? Importantíssimo. E não para a Baía de Guanabara, mas que esgota em grande parte até em parte para a Baía de Guanabara também, diretamente pelo Giz, mas em parte para o próprio Guandu, que é onde vem a fonte de água para a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, nós temos aí um desafio muito grande, avanço e evolução do sistema de esgoto, infelizmente negligenciado, que precisa avançar. A Águas do Rio ela tem um desafio grande, ela já começou com alguns investimentos. Aqui, especificamente, no caso da Praia de Botafogo, eles começaram com uma limpeza do interceptor oceânico, que é um grande túnel enterrado que sai da Glória, vai até Copacabana, no final do posto 6. Ali tem uma bomba, uma estação de elevatória de esgoto, que é uma bomba parafuso, que a gente chama, né? Um parafuso sem fim que eleva o esgoto e joga na ensaio submarino de Ipanema. Essa própria estação elevatória, ela precisa passar por modificações e modernizações para que possa garantir que esse sistema, por exemplo, desse interceptor não tenha extravasamento em momentos de chuva, tá? Mas não nas chuvas de menor intensidade, nas chuvas mais recorrentes. Então, tem aí um investimento muito grande a ser realizado. São obras antigas, obras que têm aí 60 anos, que precisam ser modernizadas, e a sociedade, ela exige isso, né? Ela quer recuperar a sua Baía de Guanabara, suas praias. O Rio de Janeiro é tão bonito, se a gente cuidar dele um pouquinho melhor, com certeza pode se tornar a principal capital do mundo do turismo ambiental, e a gente tem um potencial muito forte para isso. O setor de saneamento e meio ambiente tem que ter esse compromisso com a sociedade. Muito bem. Esse é o Miguel Fernandes, presidente da ABES Rio, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental do Rio de Janeiro, falando de um assunto que nos interessa muito, que é a possibilidade de ter condições de balneabilidade nas praias da Baía de Guanabara, quer dizer, pensar de forma estratégica, de forma conjunta, como é que a gente vai atuar na despoluição das praias de Guanabara. Muito bem. Miguel, obrigado pela participação com a gente aqui no Revista Rio. Uma excelente quinta-feira para você. Eu que agradeço a vocês e a toda a audiência da Rádio Nacional, e que vocês tenham aí um excelente final de semana e que possamos aí cada vez fazer mais pautas sobre saneamento e meio ambiente. Muito obrigada, Miguel. Que assim seja. Um abraço. Uma ótima quinta-feira. Tchau. Tchau.